Parte 6, capítulo 2, parte 1, de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Parte 6, capítulo 2, parte 1. Mobilização de tropas. Deslocaram-se batalhões de todos os estados. 12º, 25º, 30º, 31º, 32º do Rio Grande do Sul. O 27º da Paraíba, o 34º do Rio Grande do Norte, o 33º e o 35º do Piauí, o 5º do Maranhão, o 4º do Pará, o 26º de Sergipe, o 14º e o 5º de Pernambuco, o 2º do Ceará, o 5º e parte do 9º de Cavalaria, Regimento de Artilharia da Capital Federal, o 7º, o 9º e o 16º da Bahia. O comandante do 2º Distrito Militar, general Arthur Oscar de Andrade Guimarães, convidado para assumir a direção da luta, aceitou-a, tendo antes, numa proclamação pelo telégrafo, definido o seu pensar sobre as coisas. Todas as grandes ideias têm os seus mártires. Nós estamos votados ao sacrifício de que não fugimos, para legar à geração futura uma república honrada, firme e respeitada. A mesma nota em tudo. Era preciso salvar a república. As tropas convergiam na Bahia. Chegavam àquela capital em batalhões destacados e seguiam imediatamente para Queimadas. Esta medida, além de corresponder à urgência de uma organização pronta naquela vila, feita de base de operações provisórias, impunha-se por outro motivo igualmente sério. É que, generalizando-se de um conceito falso, havia no ânimo dos novos expedicionários uma suspeita extravagante a respeito das crenças monárquicas da Bahia. Ali saltavam com altaneria provocante de triunfadores em praça conquistada. Aquilo, preestabelecera-se, era um Canudos grande. A velha capital, com seu aspecto antigo, alteada sobre a montanha em que embateram por tanto tempo as chusmas dos varredores do mar, batavos e normandos, conservando, a despeito do tempo, as linhas tradicionais da antiga metrópole do oceano, ereta para a defesa, com os seus velhos fortes disjungidos, esparsos pelas eminências, acrópoles desmanteladas, canhoneiras abertas para o mar, com as suas ladeiras a prumo, envesgando pela montanha, segundo o mesmo traçado das trincheiras de taipa de Tomé de Souza, e com as suas ruas estreitas e embaralhadas, pelas quais passaria hoje Fernão Cardim ou Gabriel Soares, sem notar diferenças sensíveis, aparecia-lhes como uma ampliação da tapera sertaneja. Não os comovia, irritava-os. Eram cossacos em ruas de Varsóvia. Nos lugares públicos, a população surpreendida ouvia-lhes comentários acerbos, enunciados num fanfarrear contínuo, sublinhado pelo agudo retinir das esporas e das espadas. E a animadversão gratuita, dia a dia avolumando-se, trazia-se ao cabo em desacatos e desmandos. Citemos um caso único. Os oficiais de um batalhão, o 30º, levaram a dedicação pela República a um assomo iconoclasta. Em pleno dia, tentaram despedaçar a marretadas um escudo em que se viam as armas imperiais erguido no portão da alfândega velha. A soldadesca, por seu lado, assim edificada, exercitava-se em correrias e conflitos. A paixão patriótica roçava, derrancada, pela insânia. A imprensa e a mocidade do norte, afinal, protestaram, e mais eloquente que as mensagens então feitas, falava em toda parte o descontentamento popular, prestes a explodir.
Assim, como medida preventiva, os batalhões chegavam, desembarcavam, atulhavam os carros da estrada de ferro central e seguiam logo para Queimadas. De sorte que em pouco tempo ali estavam todos os corpos destinados à marcha por Monte Santo. E o comandante-geral das forças, em ordem do dia de 5 de abril, pôde organizar a expedição. Nesta data ficam assim definitivamente organizadas as forças sob meu comando. O 7º, 14º e 30º Batalhões de Infantaria constituem a 1ª Brigada sob o comando do coronel Joaquim Manuel de Medeiros. 16º, 25º e 27º Batalhões da mesma arma, a 2ª Brigada ao mando do coronel Inácio Henrique Gouveia. 5º Regimento de Artilharia de Campanha, 5º e 9º Batalhões de Infantaria, a 3ª Brigada, sob o comando do coronel Olímpio da Silveira. 12º, 31º e 33º da mesma arma e uma divisão de artilharia, a 4ª Brigada, sob o comando do coronel Carlos Maria da Silva Teles. 34º, 35º e 40º, a 5ª Brigada, sob o mando do coronel Julião Augusto de Serra Martins. 32º de Infantaria e uma divisão de artilharia, a 6ª Brigada, sob o comando do coronel Donaciano de Araújo Pantoja. A 1ª, 2ª e 3ª Brigadas formaram uma coluna, sob o comando do general João da Silva Barbosa, ficando responsável pela mesma, até a respectiva apresentação daquele general, o coronel comandante da 1ª Brigada. A 4ª, 5ª e 6ª Brigadas, outra coluna, sob o comando do general Cláudio do Amaral Savagi. Estava constituída a expedição. A ordem do dia nada dizia quanto ao desdobramento das operações, talvez porque este, desde muito conhecido, pouco se desviara do traçado anterior. Resumia-se naquela divisão de colunas. Ao invés de um cerco à distância, para o que eram suficientes aqueles 16 corpos, articulando-se em pontos estratégicos e a pouco constringindo-se em roda do arraial, planeara-se investir com os fanáticos por 2 pontos, seguindo uma das colunas, a primeira, por Monte Santo, enquanto a segunda, depois de reunida em Aracaju, atravessaria Sergipe até Jeremoabo. Destas vilas convergiriam sobre Canudos. Linhas já escritas dispensam o insistir na importância de semelhante plano, cópia ampliada de erros anteriores, com uma variante única: em lugar de uma, eram 2 as massas compactas de soldados que iriam tombar, todos a um tempo, englobadamente, nas armadilhas da guerra sertaneja. E quando, agitando as mais favoráveis hipóteses, isto não acontecesse, era fácil verificar que a plena consecução dos itinerários pré-estabelecidos problematizava ainda um desenlace satisfatório da campanha. A simples observação de um mapa ressaltava que a convergência predeterminada, embora se realizasse, não determinaria o esmagamento da rebelião, mesmo à custa do alvitre extremo e doloroso da batalha. As estradas escolhidas, do Rosário e de Jeremoabo, interferindo-se fora do povoado, num ponto de sua amplíssima periferia, eram inaptas para o assédio. Os jagunços, batidos numa direção única, no quadrante de sudeste, tinham, caso fossem desbaratados, francos para o ocidente e para o norte, os caminhos do Cambaio, do Uauá e da Várzea da Ema, todo o vasto sertão do São Francisco, asilo impenetrável a que se acolheriam a salvo e onde se aprestariam para a réplica. Ora, a consideração desse abandono em massa do arraial raiava pelo mais exagerado otimismo. Os sertanejos resistiriam, como resistiram, e reagindo aos assaltos feitos apenas por um único flanco, teriam, como tiveram, pelos outros, 1000 portas por onde comunicarem com as cercanias e abastecerem-se à vontade.
eram circunstâncias fáceis de deduzirem-se, e previstas apontavam naturalmente um corretivo único, uma terceira coluna que, partindo de Juazeiro ou Vila Nova e vencendo uma distância equiparada às percorridas pelas outras, com elas convergisse, trancando a pouco e pouco aquelas estradas, originando por fim um bloqueio efetivo. Não se cogitou, porém, desta divisão suplementar indispensável. Não havia tempo para tal. O país inteiro ansiava pela desafronta do exército e da pátria. Era preciso marchar e vencer. O general Savagé seguiu logo, nos primeiros dias de abril, para Aracaju, e o comandante em chefe, em Queimadas, dispôs-se para a investida. Mas esta só se realizaria 2 meses depois, em fins de junho. Os lutadores, soldados e patriotas, chegavam à obscura estação da estrada de ferro do São Francisco e quedavam impotentes para a partida. O grande movimento de armas de março fora uma ilusão. Não tínhamos exército, na significação real do termo, em que se inclui, mais valiosa que a existência de alguns milhares de homens e espingardas, uma direção administrativa, técnica e tática, definida por um Estado-Maior, enfeixando todos os serviços, desde o transporte das viaturas aos lineamentos superiores da estratégia, órgão preparador por excelência das operações militares. Faltava tudo. Não havia um serviço de fornecimento organizado, de sorte que numa base de operações provisória, presa ao litoral por uma estrada de ferro, foi impossível conseguir-se um depósito de víveres. Não havia um serviço de transporte suficiente para cerca de 100 toneladas de munições de guerra. Por fim, não havia soldados. Os carregadores de armas que por ali desembarcavam não vinham dos polígonos de tiro ou campos de manobra. Os batalhões chegavam, alguns desfalcados, menores que companhias, com um armamento estragado e carecendo das noções táticas mais simples. Era preciso completá-los, armá-los, vesti-los, municiá-los, adestrá-los e instruí-los. Queimadas fez-se um viveiro de recrutas e um campo de instrução. Os dias começaram a escoar-se monotonamente em evoluções e manobras ou exercícios de fogo, numa linha de tiro improvisada num sulco aberto na caatinga próxima. E o entusiasmo marcial dos primeiros tempos afrouxava, molificando na insipidez daquela cápua invertida em que bocejavam, remansando, centenares de valentes, marcando passo diante do inimigo. Dali seguiram, batalhão por batalhão, iludindo em transporte parcial a carência de viaturas, para Monte Santo, onde a situação não variou. Continuaram até meados de junho os mesmos exercícios e a mesma existência aleatória de mais de 3.000 homens em armas, dispostos aos combates, mas impotentes para a partida. E registremos esta circunstância singularíssima, vivendo à custa dos recursos ocasionais de um município pobre e talado pelas expedições anteriores. A custo terminara-se a linha telegráfica de Queimadas, pela Comissão de Engenheiros Militares, dirigida pelo tenente-coronel Siqueira de Menezes. E foi a única coisa apreciável durante tanto tempo perdido. O comandante em chefe, sem carretas para o transporte de munições, desapercebido dos mais elementares recursos, quedava-se, sem deliberar, diante da tropa acampada e mal avitualhada por alguns bois magros e famintos, dispersos em torno, sobre as macegas secas das várzeas. O deputado do quartel-mestre-general não conseguira sequer um serviço regular de comboios, que, partindo de Queimadas, abastecessem a base das operações, de modo a armazenar reservas capazes de sustentar por 8 dias a tropa.
de sorte que ao chegar o mês de julho, quando a segunda coluna, atravessando Sergipe, se abeirava de Jeremoabo, não havia em Monte Santo um único saco de farinha em depósito. A penúria e uns como prenúncios de fome condenavam à imobilidade a divisão em que se achava o principal chefe da companhia. Esta estagnação desalentava os soldados e alarmava o país. Como um diversivo ou um pretexto de afastar por alguns dias de Monte Santo 1000 e tantos concorrentes aos escassos recursos da coluna, 2 brigadas seguiram em reconhecimentos inúteis até Alcumbe e Maçacará. Foi o único movimento militar realizado e não teve sequer o valor de aplacar a impaciência dos expedicionários. Uma delas, a 3ª de infantaria, recém-formada com o 5º e o 9º batalhões de artilharia, porque esta se reconstituíra com a anexação de uma bateria de tiro rápido e com o 7º, destacado da primeira, estava sob o comando de um oficial incomparável no combate, mas de temperamento irrequieto demais para aquela apatia. E ao chegar a Maçacará, depois de prear em caminho alguns cargueiros que demandavam o arraial sedicioso, em vez de volver à base de operações, esteve na iminência de seguir isolada pela estrada do Rosário para o centro da luta. O coronel Thompson Flores, planeando este movimento indisciplinado e temerário, mal contido pela sua oficialidade, delatava, bem que exagerada pelo seu forte temperamento nervoso, a situação moral dos combatentes. Revoltava-os a todos a imobilidade em que se amortecera o arranco marcial dos primeiros dias. Estremeciam muitos, imaginando o desapontamento de receberem, de improviso, a nova tomada de Canudos pelo general Sauvager. Calculavam os efeitos daquela dilação ante a opinião pública, ansiosa por um desenlace. E consideravam quão útil se tornaria ao adversário, alentado por 3 vitórias, aquele armistício de 3 meses. Esta última consideração era capital. O general Arthur Oscar determinou de agir traçando, a 19 de junho, a ordem do dia da partida, na qual deixa à imparcialidade da história a justificativa de tal demora. Sem o laconismo próprio de tais documentos, o general, após augurar inevitável vitória sobre a gente de Antônio Conselheiro, o inimigo da República, aponta às tropas os perigos que as saltearão à entrada do sertão, onde o inimigo as atacará pela retaguarda e flancos, no meio daquelas matas infelizes, eivadas de caminhos obstruídos, trincheiras, surpresas de toda a sorte e tudo quanto a guerra tem de mais odioso. Em que pese a sua literatura alarmante, eram dados verdadeiros estes. A comissão de engenharia realizara reconhecimentos acordes no afirmarem, mais viva, a aspereza do solo, cujos traços topográficos impunham 3 condições ao favorável sucesso da campanha: forças bem abastecidas, que dispensassem os recursos das paragens pobres, mobilidade máxima e plasticidade que as adaptasse bem às flexuras do terreno revolto e agro. Eram 3 requisitos essenciais, completando-se. Mas nem um só foi satisfeito. As tropas partiriam da base de operações à meia ração. Seguiriam chumbadas as toneladas de um canhão de sítio e avançariam em brigadas cujos batalhões, a 4 de fundo, guardavam escasso intervalo de poucos metros. Persistia a obsessão de uma campanha clássica. Mostram-na as instruções entregues, dias antes, aos comandantes de corpos. Resumo de uns velhos preceitos que cada um de nós, leigos no ofício, podemos encontrar nas páginas do Vial,
O que em tal documento se depara é a teimosia no imaginar impactas, dentro de traçados gráficos, as guerrilhas solertes dos jagunços. O chefe expedicionário alongou-se exclusivamente numa distribuição de formaturas. Não se preocupou com o aspecto essencial de uma campanha que, reduzida ao domínio estrito da tática, se resumia no aproveitamento do terreno e numa mobilidade vertiginosa. Porque a sua tropa mal distribuída ia seguir para o desconhecido, sem linhas de operações, adstrita aos reconhecimentos ligeiros feitos anteriormente ou dados colhidos, de relance, por oficiais das outras expedições. E nada existe de prático naquelas instruções sobre serviços de segurança na vanguarda e nos flancos. Em compensação, ostenta a preocupação da ordem mista, em que os corpos, na emergência da batalha, se deveriam desenvolver com as distâncias regulamentares, de modo que cada brigada, desarticulando-se em campo raso, pudesse, geometricamente, cordões de atiradores, linhas de apoio e reforço e reservas, agir com a segurança mecânica estatuída pelos luminares da guerra. E o chefe expedicionário citou, a propósito, Ter Brun. Não quis inovar. Não imaginou que o frio estrategista invocado, um gênio que não valia na ocasião as ardilezas de um capitão do mato, capitularia os dispositivos preceituados de idealização sem nome nas guerras sertanejas, guerras à gandaia, sem programas rígidos, sem regras regulares, rodeadas de 1000 casos fortuitos, e aos recontros súbitos em todas as voltas dos caminhos, ou tocaias em toda a parte. Copiou instruções que nada valiam, porque estavam certas demais. Quis desenhar o imprevisto. A luta que só pedia um chefe esforçado e meia dúzia de sargentos atrevidos e espertos ia iniciar-se enleada em complexa rede hierárquica, uns tantos batalhões maciços, entalando-se em veredas flexuosas e emperrados diante de adversários fugitivos e bravos. Prendeu-se-lhe, além disso, às ilhargas, a mole de aço de um Whitworth de 32, pesando 1.700 quilos, a tremenda máquina, feita para a quietude das fortalezas costeiras, era o entupimento dos caminhos, a redução da marcha, a perturbação das viaturas, um trambolho a qualquer deslocação vertiginosa de manobras. Era, porém, preciso assustar os sertões com o monstruoso espantalho de aço, ainda que se pusessem de parte medidas imprescindíveis. Exemplifiquemos. As colunas partiram da própria base das operações em situação absolutamente inverossímil, a meia ração. Marcharam em desdobramentos que, como veremos em breve, não as forravam dos assaltos. Por fim, não tiveram a garantia de uma vanguarda eficaz, de flanqueadores capazes de as subtraírem a surpresas. Os que as acompanhavam nada valiam. Tinham que marchar ladeando o grosso da tropa por dentro das caatingas, e estas tolhiam-lhes o passo. Soldados vestidos de pano, rompendo aqueles acervos de espinheirais e bromélias, mal arriscariam alguns passos, deixando por ali esgarçados os fardamentos em tiras. Entretanto, poderiam avançar adrede predispostos à remoção de tais inconvenientes. Bastava que fossem apropriadamente fardados. O hábito dos vaqueiros era um ensinamento. O flanqueador devia meter-se pela caatinga envolto na armadura de couro do sertanejo, garantido pelas alpercatas fortes, pelos guarda-pés e perneiras, em que roçariam inofensivos os estiletes dos xique-xiques, pelos gibões e guarda-peitos, protegendo-lhe o tórax,
e pelos chapéus de couro firmemente apresilhados no queixo, habilitando-o a arremessar-se, imune, por ali adentro. Um ou dois corpos assim dispostos e convenientemente adestrados acabariam por copiar as evoluções estonteadoras dos jagunços, sobretudo considerando que ali estavam, em todos os batalhões, filhos do norte, nos quais o uniforme bárbaro não se ajustaria pela primeira vez. Não seria isto excessiva originalidade. Mais extravagantes são os dolmans europeus de listas vivas e botões fulgentes entre os gravetos da caatinga decídua. Além disto, atestam-no os nossos admiráveis patrícios dos sertões, aquela vestidura bizarra, capaz, em que pede ao seu rude material, de se afeiçoar aos talhos de uma plástica elegante, parece que robustece e enrija. É um mediador de primeira ordem ante as intempéries. Atenua o calor no estio, atenua o frio no inverno, amortece as mais repentinas variações de temperatura, normaliza a economia fisiológica e produz atletas. Harmoniza-se com as maiores vicissitudes da guerra. Não se gasta, não se rompe. Depois de um combate longo, o lutador exausto tem o fardamento intacto e pode repousar sobre uma moita de espinhos. Ao ressoar de um alarma súbito, apruma-se de golpe na formatura, sem uma prega na sua couraça flexível. Marcha sob uma chuva violenta e não tirita encharcado. Depara adiante um ervaçal em chamas e rompe-o aforradamente. Antolha-se-lhe um ribeirão correntoso e vadeia-o, leve, dentro da véstia impermeável. Mas isto seria uma inovação extravagante. Temeu-se colar à epiderme do soldado a pele coriácea do jagunço. A expedição devia marchar corretíssima e fragílima. Partira, em primeiro lugar, no dia 14, a comissão de engenharia, protegida por uma brigada. Levava uma tarefa árdua: afeiçoar a marcha às trilhas sertanejas e retificá-las, ou alargá-las, ou nivelá-las, ou ligá-las por estivas e pontilhões ligeiros, de modo que em tais veredas, cindidas de boqueirões e envesgando pelos morros, passasse aquela artilharia imprópria, as baterias de Krupp, alguns canhões de tiro rápido e o aterrador 32, que por si só requeria estrada de rodagem, consolidada e firme. Esta estrada foi feita. Abriu-a num belo esforço e com tenacidade rara a comissão de engenharia, desenvolvendo-a até ao alto da favela, um percurso de 15 léguas. Para este trabalho notável houve um chefe, o tenente-coronel Siqueira de Menezes. Ninguém até então compreendera com igual lucidez a natureza da campanha, ou era mais bem aparelhado para ela. Firme educação teórica e espírito observador tornavam-no guia exclusivo daqueles milhares de homens tateantes em região desconhecida e bárbara. Percorrera-a quase só, acompanhado de um ou dois ajudantes, em todos os sentidos. Conhecia-a toda, e infatigável, alheio a temores, aquele campeador que se formara fora da vida dos quartéis, surpreendia os combatentes mais rudes. Largava pelas chapadas amplas, perdia-se no deserto referto de emboscadas, observando, estudando e muitas vezes lutando. Cavalgando animais estropiados, inaptos a um meio galope frouxo, afundava nos grotões, varava-os, galgava os cerros abruptos em reconhecimentos perigosos, e surgia no caipã, em calumbi e no cambaio, em toda parte, mais preocupado com a carteira de notas
e os croquis ligeiros do que com a vida. Atraía-o aquela natureza original, a sua flora estranha, o seu facies topográfico atormentado, a sua estrutura geognóstica ainda não estudada, antolhavam-se-lhe largamente expandidas, em torno, escritas numa página revolta da terra que ainda ninguém lera. E o expedicionário destemeroso fazia-se, não raro, o pensador contemplativo. Um pedaço de rocha, o cálice de uma flor ou um acidente do solo despeavam-no das preocupações da guerra, levando-o à região remansada da ciência. Conheciam-no os vaqueiros amigos das cercanias e, por fim, os próprios jagunços. Assombrava-os aquele homem frágil, de fisionomia nazarena, que, apontando em toda parte com uma carabina à bandoleira e um podômetro preso à bota, lhes desafiava a astúcia, e não tremia ante as emboscadas, e não errava a leitura da bússola portátil entre os estampidos dos bacamartes. Por sua vez, o comandante em chefe avaliara o seu valor. O tenente-coronel Menezes era o olhar da expedição. Oriundo de família sertaneja do norte, e tendo até próximos colaterais entre os fanáticos encanudos, aquele jagunço alourado, de aspecto frágil, física e moralmente brunido pela cultura moderna, a um tempo impávido e atilado, era a melhor garantia de uma marcha segura, e deu-lhe um traçado que surpreendeu os próprios sertanejos. Entre os caminhos que demandavam canudos, dois, o do Cambaio e o de Maçacará, haviam sido trilhados pelas expedições anteriores. Restava o de Calumbi, mais curto e, em muitos pontos, menos impraticável, sem as trincheiras alterosas do primeiro ou vastos plainos estéreis do último. Tais requisitos faziam crer que fosse inevitavelmente escolhido. Neste pressuposto, os sertanejos fortificaram-no de tal maneira que a marcha da expedição por ali acarretaria desastre completo muito antes do arraial. O plano esboçado pela comissão de engenharia evitou-o, norteando a estrada mais para o levante, beirando os contrafortes de Aracati. Por ali avançaram parceladamente as brigadas. A de artilharia, descampando de Monte Santo a 17, deparou, logo aos primeiros passos, dificuldades sérias. Enquanto os canhões mais ligeiros chegavam, transcorridos 10 quilômetros, ao Rio Pequeno, o obstruente 32 ficara distanciado de 1 légua. Pela estrada, escorregadia e cheia de tremedais, ronceavam penosamente as 20 juntas de bois que o arrastavam, guiadas por inexpertos carreiros, uns e outros pouco afeitos àquele gênero de transportes integramente novo, e em que toda a sorte de empecilhos surgiam a todo instante e a cada passo, nas flexuras fortes do caminho, na travessia das estivas mal feitas ou em repentinos desnivelamentos, fazendo adernar a máquina pesadíssima. Somente no dia 19, à tarde, gastando 3 dias para percorrer 3 léguas, chegou o canhão retardatário ao Caldeirão Grande, permitindo que se reorganizasse a brigada de artilharia, que, juntamente com a 2ª de infantaria, tendo à vanguarda o 25º Batalhão, do tenente-coronel Dantas Barreto, prosseguiria na manhã subsequente para a Jitirana, distante 8 quilômetros da estação anterior, com a mesma marcha fatigante e remorada. Naquele mesmo dia saíra de Monte Santo o comandante-geral e o grosso da coluna, constituído pelas 1ª e 3ª Brigadas, com o efetivo de 1.933 soldados. Toda a expedição em caminho, forte de uns 3.000 combatentes, avançou até ao Aracati, 46 quilômetros além de Monte Santo, de idêntico modo. As grandes divisões progredindo isoladas, ou concentrando-se e dispersando-se logo,
distanciando-se às vezes demais, contrastando sempre a investida ligeira da vanguarda com o tardo caminhar da artilharia. Mais afastado ainda, no coice de toda a tropa, ia o grande comboio geral de munições, sob o mando direto do deputado do quartel-mestre-general, coronel Campelo França, e guarnecido com 432 praças, o 5º Corpo de Polícia Baiana, o único entre todos que se talhara pelas condições da campanha. Recém-formara-se, com sertanejos engajados nas regiões ribeirinhas do São Francisco. Mas não era um batalhão de linha, como não era um batalhão de polícia. Aqueles caboclos rijos e bravos, joviais e bravateadores, que mais tarde, nos dias angustiosos do assédio de Canudos, descantariam, ao som dos machetes, modinhas folgazãs debaixo de fuzilarias rolantes, eram um batalhão de jagunços. Entre as forças regulares de um e outro matiz, imprimiam o traço original da velha bravura, a um tempo romanesca e bruta, selvagem e heróica, cavaleira e despiedada, dos primeiros mestiços, batedores de bandeiras. Eram o temperamento primitivo de uma raça, guardado intacto no insulamento das chapadas, fora da intrusão de outros elementos e aparecendo, de chofre, com a sua feição original, misto interessante de atributos antilógicos em que uma ingenuidade adorável e a lealdade levada até ao sacrifício e o heroísmo distendido até à barbaridade se confundem e se revezam, indistintos. Vê-lo-emos adiante. O 5º Corpo e o comboio, partindo por último de Monte Santo, a ressaga da expedição quando deviam centralizá-la, seguiam, ao cabo, completamente isolados. E isto acontecia aos demais batalhões. A despeito da formatura estatuída, verificara-se logo a impossibilidade de uma concentração imediata na emergência da batalha. Adstrito ao trabalho dos sapadores, todo o trem da artilharia ficava, por vezes, longamente separado do resto da coluna, como um trambolho obstruente entre a vanguarda e o comboio geral. De sorte que, se por um golpe de ousadia os jagunços, em trechos adrede escolhidos, houvessem salteado o último, o refluxo da primeira, correndo em auxílio, estacaria de encontro às baterias engasgadas nas veredas estreitas. Revela o roteiro pormenorizado da marcha. Enquanto o grosso da coluna decampava, no alvorecer de 21, do Rio Pequeno, pouco mais de 1 légua além de Monte Santo, e chegava, seriam 9 horas da manhã, ao Caldeirão Grande, depois de caminhar 2 léguas, já desta escala largara a retaguarda da artilharia o canhão 32, protegido pela Brigada Medeiros. Na mesma ocasião, mais avantajada, a Brigada Gouveia atingia a Jitirana à noite, onde já se achavam a Comissão de Engenheiros e o general Arthur Oscar, que até lá fora, escoteiro, seguido de um piquete de 20 praças de cavalaria e do 9º de infantaria. Considerando-se que o comboio dirigido pelo coronel Campelo França e protegido pelo 5º de polícia ficara à retaguarda, vê-se que a tropa se espalhara em longura de quase 4 léguas, violando-se inteiramente as instruções pré-estabelecidas. No amanhecer do dia 22, enquanto o general Barbosa, que permanecera o resto do dia anterior em Caldeirão, levantava acampamento, seguindo para Jitirana, daí partia o comandante-geral com a 1ª Brigada, o 9º Batalhão da 3ª e 25º da 2ª, a ala de cavalaria do major Carlos de Alencar e a artilharia, levando o dispositivo prefixado. Na frente, o 14º e 30º Batalhões. No centro, a cavalaria e a artilharia. Depois dos outros corpos, o 9º e o 25º.
Ora, enquanto o comandante-geral seguia rapidamente naquele dia, chegando em pouco tempo com a vanguarda a Juá, 7.600 metros além de Jitirana, a artilharia imobilizava-se nesta última escala, aguardando que a comissão de engenheiros ultimasse a abertura de picadas e trabalhos de sapa. E como o grosso das forças vinha ainda pela estrada do Caldeirão, estas, mais uma vez, se subdividiam forçadamente, ficando em condições desvantajosas na emergência de um assalto, porque não vinham adrede dispostas a afastamentos tão largos, que deviam ter sido de antemão estabelecidos, realizando-se não como um vício de mobilidade, mas como requisito tático indispensável. As brigadas reuniram-se, por fim, na noite daquele dia, em Juá. Ali chegou às 6 horas, logo após a artilharia, o resto da coluna, composta dos 5º, 7º, 15º, 16º e 27º corpos de infantaria. Excetuava-se o comboio, retardado num trecho qualquer dos caminhos. Daquele ponto seguiram os dois generais, na manhã de 23, para Aracati, 12.800 metros na frente, fazendo a vanguarda os batalhões do coronel Gouvêa. Mas a artilharia, protegida pelos do coronel Medeiros, só se moveu ao meio-dia, depois que os engenheiros, apoiados pela brigada Flores, executaram penosíssimos trabalhos de reparos. Pormenorizamos, miudeando-a aos menores incidentes, esta marcha, para que se revelem as condições excepcionais que a rodearam. Depois da partida de Juá e atingida a velha fazenda do Poço, totalmente em ruínas, sobreveio o incidente indicador do quanto era conhecido o terreno em que se avançava. Ao invés de prosseguirem em rumo para a direita, buscando a fazenda do sítio de um sertanejo aliado, Tomás Vila Nova, inteiramente dedicado à nossa gente, entraram os sapadores por um desvio à esquerda. Quando já iam longe, depois de algumas horas de trabalho, reconheceu o tenente-coronel Siqueira de Menezes a impossibilidade de afeiçoar os caminhos com a presteza necessária. Tais eram o grande movimento de terras a fazer-se, o cerrado da Caatinga, os pesados lajedos a remover-se, além dos acidentes do terreno para a descida e subida dos veículos. Abandonando então todo o trabalho feito, procurou o sítio de Vila Nova. Esclarecido por este, atacou à tarde a nova vereda, que, embora alongando a distância, tinha melhores condições de viabilidade. A artilharia por ali só avançou ao cair da tarde, passando pelo sítio dos Pereiras. Foi acampar à meia-noite, na Lagoa da Laje, 2 quilômetros aquém de Aracati, onde já estava, havia muito, toda a coluna. Ficara ainda mais à retaguarda, com a 3ª Brigada, o Moroso 32, à borda a pique de um ribeirão, o dos Pereiras, que o adiantado da noite obstara se pudesse atravessar. Entrava-se, no entanto, na zona perigosa. Nesse dia, na Lagoa da Laje, o piquete do comando-geral, guiado por um alferes, surpresara alguns rebeldes que destelhavam a casa ali existente. O recontro foi rápido. Os sertanejos, de surpresa acometidos por uma carga, fugiram sem replicar. Um único ficou. Estava sobre o telhado levadio e, ao descer, viu-se circulado. Reagiu, apesar de ferido. Afrontou-se com o adversário mais próximo, um anspeçada. Desmontou-o e arrancou-lhe das mãos a clavina, derreando-o com ela a coronhadas. Encostou-se depois à parede do casebre e fez frente aos soldados, girando-lhes a cabeça a arma, em molinete. Batido, porém, de toda a banda, baqueou, exausto e retalhado. Mataram-no. Era a primeira façanha, exígua demais para tanta gente. Suceder-se-lhe-iam outras. No dia 24, agravou-se a marcha,
A coluna que decampara de Aracati ao meio-dia, porque teve de aguardar a vinda dos retardatários da véspera, endireitou, unida, para Jueté, distante 13.200 metros, para mais uma vez se subdividir. Os caminhos pioravam. Tornou-se necessário, além dos trabalhos de sapa, abrir mais de uma légua de picada contínua através de uma caatinga feroz, que naquele trecho justifica bem o significado da denominação indígena do lugar. Relata o chefe desse trabalho memorável: ao xique-xique, palmatória, rabo de raposa, mandacarus, croás, cabeça de frade, calumbi, cansanção, favela, quixaba e a respeitabilíssima macambira, reuniu-se o muito falado e temido cunanã, espécie de cipó com aspecto arborescente, imitando no todo a uma planta cultivada nos jardins, cujas folhas são cilíndricas. A poucos centímetros do chão, o tronco divide-se em muitos galhos, que se multiplicam numa profusão admirável, formando uma grande copa que se mantém no espaço por seus próprios esforços ou favorecido por algumas plantas que vegetam de permeio. Estende suas franças de folhas cilíndricas com 8 caneluras e igual número de filetes em gume e pouco salientes, semelhando-se a um enorme polvo de milhões de antenas, como elas flexíveis e elásticas, cobrindo, não raras vezes, considerável superfície do solo, emaranhando-se por entre a esquisita e raquítica vegetação destas paragens em uma trama impenetrável. A foice mais afiada dos nossos soldados do contingente de engenharia, chineses, na frase gaiata dos companheiros dos corpos combatentes, e polícia, dificilmente as decepavam nos primeiros golpes, oferecendo, portanto, resistência inesperada ao empenho que todos traziam em ir por diante. Nesse labirinto de nova espécie, teve a comissão de engenharia, em poucas horas, de abrir mais de 6 quilômetros de estrada, tendo ao encalço a artilharia que a atropelava impaciente. O ingente esforço desenvolvido pelos distintos e patriotas republicanos empenhados neste pesadíssimo labor não impediu que a noite os viesse surpreender antes de chegar à espécie de clareira denominada pelo povo do lugar de Queimadas, onde esta vegetação traiçoeira desaparecia de sua frente, como que tomada de medo. Antes que o desânimo, o cansaço e o sono se apoderassem dos nossos soldados resignados e trabalhadores, a citada comissão, representada nesta ocasião pelo chefe, tenentes Nascimento e Crisanto, Alferes Ponciano, Virgílio e Melquíades, os 2 últimos da polícia, o 3º auxiliar e o 4º comandante do contingente de engenharia, pois o capitão Coriolano e tenente Domingos Ribeiro achavam-se mais atrás em outros trabalhos, tomou o alvitre de mandar acender, já escura a noite, de distância em distância, grandes fogueiras, para a sua luz prosseguirem os obreiros da boa causa da pátria. Assim concluiu-se com alegria geral e contentamento, das 8 para 9 horas da noite, este último trecho, em que o Cunanã se dissolveu em mais benigna vegetação ao sair das queimadas de que já falamos. O canhão 32, não podendo vencer os obstáculos avolumados pela noite, ficou dentro da picada até o dia seguinte, e com ele o doutor Domingos Leite, que trabalhava desde o Rio Pequeno com uma turma de chineses no empenho de levá-lo a Canudos. Pouco depois de 9 horas, estava a comissão reunida e acampada na clareira, debaixo de chuvas torrenciais que se prolongaram até ao dia seguinte, a todos contrariando, a todos causando mal-estar e aborrecimento. Aí também acampou a brigada de artilharia, o 16º e o 25º batalhões de infantaria, tendo-se conservado em proteção ao 32 o 27º, que dormiu na picada. Foi magnífico, esplêndido mesmo, o espetáculo que a todos vivamente impressionou,
vendo a artilharia, com seus metais faiscantes e polidos, altiva de sua força soberana, atravessar garbosa e imponente, como rainha do mundo, por entre os fantásticos clarões de grandes fogos, acesos no deserto, como que pelo gênio da liberdade, para mostrar-lhe o caminho do dever, da honra e da glória. Durante este tempo, chegava a Jueté, onde pernoitou, o general Oscar, com o Estado-Maior e o piquete de cavalaria. Ao passo que o general Barbosa, com a 1ª e 3ª brigadas, endireitava para a fazenda do Rosário, 4.700 metros à frente. Ali chegou, na antemanhã seguinte, o comandante-geral, e mais tarde o resto da divisão, tendo se tornado ainda necessário taludar as ribanceiras do rio Rosário para que o atravessasse a artilharia. O inimigo apareceu outra vez, mas célere, fugitivo. Algum piquete que bombeava a tropa. Dirigia-o Pajeú. O quadrilheiro famoso visara, à primeira vista, um reconhecimento. Mas, de fato, como o denunciaram ulteriores sucessos, trazia objetivo mais inteligente: renovar o delírio das cargas e um marche-marche doido que tanto haviam prejudicado a expedição anterior. Aferrou a tropa num tiroteio rápido, de flanco, fugitivo, acompanhando-a velozmente por dentro das caatingas. Desapareceu. Surgiu logo depois adiante. Caiu num arremesso vivo e fugaz sobre a vanguarda, feita neste dia pelo 9º de infantaria. Passou, num relance, acompanhado de poucos atiradores, por diante da estrada. Não foi possível distingui-los bem. Trocadas algumas balas, desapareceram. Ficou, aprisionado e ferido, um curiboca de 12 ou 14 anos, que nada revelou no interrogatório a que o sujeitaram. Fim do capítulo 2, parte 1.